Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. O livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amém. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, diga comigo, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, ouça, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, contou-lhe uma parábola que dizia o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando semi-morto, deixaram ele em coma. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, diga sacerdote, e vendo, passou ao largo. E de igual modo também um levita, diga levita, chegando àquele lugar e vendo, também passou de largo. Mas um samaritano, diga samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Diga, ele teve íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que o mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai então e faze da mesma maneira. Diga comigo, disse Jesus: Vai então e faça da mesma maneira. Senhor, nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, e queremos, debaixo da revelação da Tua palavra, sermos instruídos pela Tua voz. Senhor, que venha o Teu rema, que venha a palavra de conhecimento para nos fazer entendedores de quem Tu és e dos Teus desígnios, dos Teus projetos para nós. Nós tomamos posse, Senhor, porque sabemos que o Senhor fará coisas ainda extraordinárias nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós conhecemos a história do samaritano. Eu já preguei aqui sobre isso. E muitas das vezes a nossa tendência é endemonizar o sacerdote e o levita, e chamar o samaritano de bom samaritano, que na realidade a Bíblia chama apenas de samaritano. Eu quero, queridos, falar do contexto desse texto. Jesus nos conta uma história aqui, não apenas para elogiar o samaritano, mas para trazer uma palavra de instrução e de correção para a classe sacerdotal e para a classe levítica, daqueles que exercem função na casa do Senhor, daqueles que foram separados, que foram ungidos para servirem em um determinado sentido da casa de Deus. A Bíblia diz que o samaritano, ele não tinha sido consagrado, ele não tinha sido separado para fazer aquilo que ele fez, mas no entanto ele deu o exemplo daquilo que nós precisamos ser em Cristo Jesus.
Nós vamos aprender com o samaritano nessa manhã, com o levita e com o sacerdote. E minha oração, queridos, que ao final dessa palavra nós possamos entender que nós, como igreja, precisamos ter bons sacerdotes, precisamos ser bons levitas e também precisamos ser bons samaritanos. Quantos estão comigo nesta manhã? Mas o que é um sacerdote? A Bíblia diz que quando Deus ele começa a separar Moisés para o chamado, ele separa aquela classe dos sacerdotes. Ele diz: olha, eu falarei contigo, eu serei contigo, mas eu levanto Arão, seu irmão, como sacerdote, e esse estará ao seu lado. O sacerdote é aquele que vai ouvir a voz de Deus e vai entregar para o povo. O sacerdote era aquele que recebia a oferta do povo para entregar para Deus, que ouvia o pecado do povo, e quando ia imolar o sacrifício, confessava e pedia que o Senhor trouxesse um tempo novo sobre a vida daquela pessoa. O sacerdote ouvia de Deus para o povo, e ouvia o povo e ia falar com Deus. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que hoje nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Diga para o seu irmão: você é sacerdote. E nós temos esse papel de ouvirmos de Deus, entregar para o povo, entregar para o discípulo e levar ao conhecimento aquilo que Deus ele trouxe ao nosso coração, seja por palavra, por sonho, por revelação, de qualquer forma que Ele nos conduziu. Nós temos o entendimento de ouvir do povo e interceder diante de Deus, não de julgar. O sacerdote ele não julgava. Quando a pessoa vinha, porque ele não tinha acesso a Deus, dizia: olha, ore. A Bíblia diz que cada um segundo o que podia fazer, ou uma pomba, ou um cordeiro, ou um boi. Ele, segundo o que ele podia, ele confessava os seus pecados ao sacerdote. O sacerdote ele não tinha função de julgar, ele tinha função de ouvir e interceder. Diga para o irmão que está do seu lado: você não tem função de julgar. Diga para ele: a sua função é ouvir e interceder. Diga para ele: porque você é sacerdote. Diga: você não é juiz, você é sacerdote. E nós, da mesma forma, nós temos esse entendimento de ouvir e de interceder e de orar e de crer que aquela pessoa ela já tem a natureza de Jesus, ela já tem a mentalidade de Jesus, o sangue de Jesus já foi derramado sobre a vida dela. Ela ainda não teve essa revelação, mas ela, pelos olhos da fé, já não é mais quem ela era. Essa é a nossa função como sacerdotes dentro da casa do Senhor. Mas a Bíblia fala que naquele dia Jesus chama a atenção do sacerdote. Jesus ele honra pessoas, mas ele também chama a atenção. E Jesus está dizendo: olha, naquela história ele mostra de que o sacerdote ele estava muito preocupado com aquilo que era físico. O sacerdote estava muito preocupado com aquela função religiosa que havia sido dado a ele. Ele não era ruim, ele não estava agradando ao diabo, desagradando a Deus, mas ele tinha perdido o foco do seu sacerdócio. Talvez na mente dele dizia: eu estou com pressa, eu preciso ir, eu preciso pregar. Talvez o horário do culto já esteja avançado, eu não tenho tempo agora para ajudar ninguém. Talvez eu até gostaria em outro momento, mas neste momento eu preciso da palavra no culto. O que Deus quer, queridos, é levantar sacerdote que ame a causa, que ame ouvir a voz de Deus, que ame falar daquilo que Deus é na vida de pessoas. Deus quer levantar uma geração de voluntários, de homens e mulheres que se dediquem ao reino de Deus, que sejam sacerdotes, mas que amem as pessoas em detrimento daquilo que tem feito para o Senhor dentro da sua casa. O sacerdote vê aquele homem, passa ao longe. Ele estava tão preocupado com o templo e havia se esquecido das pessoas. Só faz sentido eu querer ser sacerdote se é para servir alguém. Só faz sentido eu querer ser canal do Senhor, ser consagrado a algo, se é para servir pessoas. Quando você prepara qualquer coisa, quando você varre a casa da igreja, quando você
puxa um ponto elétrico em um dos ministérios, quando você sai do seu lugar para abraçar alguém, e talvez aquela pessoa que estava entrando num processo de depressão, porque o diabo estava trazendo mentiras sobre a vida dela, por intermédio daquele abraço, o Espírito Santo entra naquele coração e mostra para ela que ela está sendo amada, que o Senhor ainda tem algo a fazer. O meu sacerdócio só será válido se eu entender que o mais importante de todas as coisas é servir a Jesus na vida de uma pessoa. Jesus naquele dia estava dizendo: olha, não se torne um religioso. Aquele homem, ele era um escriba, ele era um doutor da lei, ele era um pesquisador da lei, e ele tentava encontrar Jesus em uma falha, ao mesmo tempo que nós vemos o desejo dele de saber mais a respeito da revelação do Messias, a respeito de quem Jesus era. E Jesus, sondando o coração daquele homem, diz: olha, já que você tem feito essas coisas, ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você puder fazer, mas ame ao teu próximo como a ti mesmo. Quem tem sido o nosso próximo? Quem é aquela pessoa que Deus tem colocado do nosso lado e muitas das vezes nos tem faltado a revelação? A igreja tem orado pela janela 1040, tem olhado pelos perdidos, tem orado pelos que não conhecem quando são perdidos, mas quando se tornam achados, eles deixam de se importar. Eu oro para que Deus levante uma igreja de homens e mulheres, sacerdotes, que entendam que precisam ouvir a voz de Deus, que precisam falar da palavra, que querem pregar, que desejam ser consagrados, que desejam crescer no ministério, mas que no seu coração arda o entendimento de ser tudo isso para servir pessoas, para amar pessoas, para cuidar de pessoas, para transformar famílias, para mudar histórias, para fazer com que o propósito do Senhor se cumpra na vida de alguém. Aleluia. Só faz sentido eu querer ser sacerdote se é para servir a Jesus na vida de uma pessoa. Jesus naquele dia diz: não importa a pressa dele, eu não vou receber. Ele está se importando mais com a liturgia, ele está se preocupando mais com a logística, ele está se preocupando mais com a aparência do que aquilo que me é mais importante. Pessoas é o alvo do amor de Deus em enviar Jesus. O nosso texto áureo, João 3,16 diz: Deus nos amou de uma tal forma que Ele tirou o seu único filho do seu lado para enviá-lo, para que pudesse ter uma esperança para a minha e para a sua vida. O Senhor estava dizendo: você só será um bom sacerdote se você entender que além das demandas que virão, você se importar com o que é mais importante, as pessoas. Tá ok, senhor? Então hoje é um filme mais longo. A Bíblia fala, queridos, que Jesus, ele fala para o escriba ali, a conversa de Jesus com aquele escriba era sobre duas coisas: ame a Deus acima de tudo e ame ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia fala que aquele homem, quando Jesus conversando com ele diz isso, você interpretou muito bem, mas a palavra de Deus diz que ele queria se justificar. Diga para o seu irmão: ele queria se justificar. Você já se pegou se justificando alguma vez? Cadê, querido, aquela pessoa que você ficou responsável por consolidar? Ah, por quê? Olha, eu liguei teu caixa. Não, eu até tentei. Olha, porque você já pegou, você já se encontrou nessa situação. Aquele escriba, ao mesmo momento que ele queria agradar a Deus, ele tenta se justificar por não estar dentro daquilo, da expectativa que Jesus gerou sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que ele tenta ali então se justificar e perguntar para Jesus: então quem é o meu próximo? E esse texto fala, irmãos, de duas coisas: amar e servir. Você sabe por que Deus te chamou? Independente do que você faça dentro da casa do Senhor, diga para o irmão que está do seu lado: amar e servir. Diga para outra pessoa: você foi chamado para amar e servir.
Diga para o irmão que está atrás agora, que talvez você ainda não tenha visto ele, você foi chamado para amar e para servir. Esse é a maior revelação de que Jesus traz nesse texto. Jesus não fala que o culto ia ser penalizado. Jesus não fala de uma outra situação. Ele diz, olha, ele se atenta para a vida daquele samaritano que não era judeu, que era uma sub-raça, que era um povo que não era escolhido, ele era samaritano. Jesus está dizendo, não importa quem você é, não importa se você acha que você é menos ou não, não importa como as pessoas te vejam. Quando você ama e serve, você é alvo do coração de Deus. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A honra é importante, ser honrado faz parte, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração tem que estar em agradar aquele que nos alistou, aquele que nos escolheu, aquele que usou pessoas, aquele que usou situações para que nós pudéssemos crescer diante dele. A minha oração, queridos, é que o Senhor nesta manhã levante sacerdotes, bons sacerdotes, mas que se importem com aquilo que são mais importantes, que são pessoas. A segunda pessoa que nós encontramos aqui na parábola de Jesus foram os levitas. A Bíblia diz que lá das 12 tribos, como Yara já trouxe, uma delas foi separada por Moisés, quando houve a contaminação ali no deserto. E os da tribo de Levi não haviam se contaminado, não haviam se prostituído, não haviam idolatrado. Deus separa os filhos de Levi e diz, olha, a tribo de Levi será separada para o serviço na casa de Deus. A função do sacerdote era estar com Deus, era se relacionar com Deus e com o povo. A função do levita era cuidar da casa de Deus. Hoje, erroneamente, nós geralmente como igreja chamamos os músicos de levitas, mas biblicamente os diáconos são mais aproximados dos levitas no Velho Testamento. Sacerdote para amar a Deus e o levita para amar a casa de Deus. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração de levitas apaixonados pela casa de Deus, mas que acima de tudo, e por isso que nós já conseguimos chegar até aqui. Você sabe por que chegamos até aqui? Por causa de levitas que Deus levantou para instituir este lugar, para arrumar este lugar, para limpar, para passar fiação, para mexer com cimento, para carregar um vaso com água, para trazer um lanche, para preparar o almoço, para estar abrindo mão de trabalhar para ganhar algo para si, para ser voluntário no causa e na obra do Senhor. Nós só conseguimos chegar até aqui por causa dessa geração de levitas. Eu quero te pedir para aplaudir ao Senhor na vida de cada um desses levitas que tem feito a diferença nos dias de hoje na nossa igreja. Salmo 92, versículo 12, eu quero ler com você. A palavra do Senhor diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão fruto, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você ama a casa do Senhor? Você ama a casa do Senhor? Essa promessa é para a sua vida. Você florescerá mesmo depois de velho. Você estará forte e vigoroso, aleluia. Você verá o trabalho das suas mãos, porque o seu coração está na casa do Senhor. E nós temos, queridos, duas grandes dívidas com o Senhor. A primeira é impagável. Jesus, Ele pagou o preço na cruz. Ele nos deu o direito de ceiarmos, como vamos fazer daqui a pouco. Ele nos deu o direito de, como pecadores que éramos, como alguém que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, agora, pela graça, favor imerecido, pela redenção na cruz. Redenção é preço que foi pago, é alguém que se deu pelo outro. Agora, por causa disso, nós temos o direito. O véu do templo foi rasgado. Ele nos deu o direito. A nossa segunda maior dívida é com a igreja.
Meu sonho, irmãos, é nós sermos esta igreja apaixonante, essa igreja que influencia, essa igreja que cuida, essa igreja que é relevante na sociedade, que muda o histórico do bairro, que muda as famílias que fazem parte dela, que traz um entendimento de que Deus ele tem algo maior, tem um projeto, tem um sonho para aqueles que fazem parte daquele lugar. Deus está levantando sacerdotes apaixonados por Ele, mas também está levantando pessoas apaixonadas pela sua casa, que investem na sua casa, que zelam pela sua casa, que cuidam da sua casa. Talvez você não esteja dizendo sim, mas onde é que eu me encaixo nisso? Onde é que eu participo desse projeto? A igreja, irmãos, ela não é formada na sua essência por bloco e cimento. A igreja somos nós. A igreja são pessoas. Hoje lá na rua, no número 10 da rua Promotor Raposo de Filho, está apenas um galpão fechado. A igreja está aqui. Se nós formos para a praça e ali celebrarmos e ali cultuarmos, aqui estará fechado o prédio, mas a igreja viva estará lá. Hoje nós temos mais de 50 igrejas espalhadas nas casas, que celebram, que glorificam, que bendizem o nome do Senhor. Meu irmão, o Senhor ele quer levantar levitas, que zelem, que construam, que guardem o espaço, para que nós possamos receber e cuidar melhor de pessoas, que é a verdadeira igreja, que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Não há outro propósito para você querer ser levita, não há outro propósito para você querer ser diácono ou ser consagrado a alguma coisa, a não ser para amar e para cuidar da igreja, que são pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. O desejo do Senhor é levantar bons levitas, consagrados ao Levítico, mas que entendam que nada é mais importante, nenhuma reunião, nenhuma arrumação, tudo isso é muito importante, mas nada é mais importante do que as pessoas, que é a verdadeira igreja, onde habita a presença do Espírito Santo. Então, nós vemos no texto que Jesus fala dos sacerdotes. A Bíblia diz que aquele homem viajava, nós conhecemos o texto, ele cai no meio do caminho, ele é roubado, ele fica em coma, semi-morto, e ali passa o sacerdote, e o sacerdote vai desenvolver a sua função e passa ao largo, o levita também passa ao largo, mas a Bíblia fala que havia ali quem? Um samaritano. A Bíblia não fala que ele é bom, nós é que dizemos que ele é bom, por causa da atitude que ele tomou. O samaritano, ele era, pelos judeus, uma classe inferior. Judeus, ele tinha, ao mesmo momento que tinha alegria e a honra por Jesus ser judeu, por ser uma classe separada para o Senhor, eles também tinham altivez de acharem que eram melhores do que os outros. E agora Jesus chama um samaritano, alguém que não havia sido consagrado para fazer, alguém que não havia sido separado para algo, mas que simplesmente se importa com a causa de uma outra pessoa, e paga para cuidar de alguém, e se incomoda com o desdém de alguém. A palavra misericórdia é alguém que se inclina para a miséria do outro, é alguém que se compadece daquilo que o outro está passando, é daquele que transfere o seu coração, compaixão, para o coração do outro, para sentir aquilo que o outro está sentindo. E aquele homem agora, ele para a sua viagem de negócios, ele paga para que aquele homem seja cuidado, e Jesus para a história para dizer: quem é este homem? Ele não havia sido consagrado a nada, ele não havia sido separado para nada. E por que ele fez isso? Por que ele se envolveu tanto?
A nossa oração nesta manhã é que Deus levante samaritanos neste lugar, que não estejam preocupados com outras coisas, além de cuidar de pessoas, de amar pessoas, de estar envolvidos, ainda que digam, olha, eu vou pagar, mas eu quero que aquela pessoa seja bem cuidada, eu vou me envolver, o meu tempo, no meu financeiro, aquilo que Deus tem me dado, porque eu entendo que aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho é para servir Jesus na vida de outras pessoas. Quem era esse samaritano? Jesus não chama ele de bom, Jesus chama ele apenas de samaritano, alguém comum. O evangelho de Jesus jamais vai roubar de você a humanidade, vai querer que você seja um super-homem, uma super-mulher. O evangelho de Jesus vai querer que você seja humano, porque quanto mais humano você for, mais dependente da graça seremos. E quanto mais humano formos, mais vamos entender o coração da outra pessoa. Só quem é humano consegue enxergar o coração do ser humano. O samaritano se importou com a desgraça daquela pessoa. Nós vivemos hoje num mundo tão ativista. Olhe para cá. Nós vivemos hoje num mundo tão cheio de coisas. As pessoas estão se tornando cada vez mais egocêntricas. Elas querem que o mundo converja em seu redor. Ela corre atrás dos seus próprios sonhos. Ela quer constituir bens, ela quer constituir família, ela quer descansar agora e gozar daquilo que ela teve. Só que no afã de alcançar tudo isso, ela se esquece das pessoas que estão ao seu redor. Hoje as pessoas sofrem um acidente e as pessoas, em vez de correrem para ajudar, as pessoas correm para divulgar nas redes sociais. O desejo de Jesus é levantar pessoas que se importem, não com a honraria, não com a condecoração. Se vier, amém, mas também se não vier, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. Talvez você esteja se perguntando: o que é que essa palavra tem a ver comigo, pastor, nessa manhã? Samaritano não tinha títulos, não tinha obrigação. Talvez você diga: olha, já tem tanta gente servindo na igreja, botou foto aí, tem gente que serve mais de um ministério. Deixa aqui no meu canto, deixa eu ouvir minha palavra, eu levo minha oferta, eu peguei até carnê, olha, eu estou servindo a Jesus. Jesus para tudo para dizer: o samaritano, ele havia alcançado o seu próprio coração. Quando você serve alguém, você se coloca no lugar de Jesus, que deixou o trono da glória para servir a outras pessoas. O sacerdote, ele dizia: eu faço, mas não estava fazendo. O levita dizia: eu faço, mas não estava fazendo. Nós precisamos de sacerdotes ouvindo a voz de Deus, pregando a palavra de Deus. Nós precisamos de levitas cuidando da casa, preocupados em zelar, em arrumar, em limpar. Mas acima de tudo, nós precisamos de samaritanos que ouçam com os ouvidos de Jesus, que empreste a sua boca para ser voz de Jesus na vida de alguém, que invista do seu tempo, que invista o seu financeiro, para dizerem: olha, eu creio que se for para mudar a história de alguém, eu invisto, porque eu sei que isso fará com que a vida dela seja transformada. Aquele homem para tudo, leva ele na estalagem, naquilo que se aproximava mais de um hospital, e diz: olha, cuide dele, eu não sei quem ele é. Talvez o dono da estalagem perguntou: é seu parente, é seu filho, é seu irmão, o que é que você é dele? Não sei quem é. As pessoas hoje não entendem atitudes como essa. Parece até, soa até como, porque as pessoas, elas só se aproximam de quem ela pode tirar algum benefício. Ela só se aproxima de alguém que ela aspira ter algum privilégio lá na frente. Ela está investindo para colher depois. Mas a partir do momento que eu tenho uma revelação de quem eu sou em Jesus, eu vou servir a Jesus na vida daquela pessoa, independente do que ela seja, ou daquilo que ela pode fazer ou não. E se ela não fizer, vai ser melhor para mim, porque Deus, Ele vai preparar algo especial para entregar na minha vida. A palavra do Senhor diz que aquele que espera receber aqui, já recebeu tudo. Eu sempre conto essa história. Eu era pequeno, pastor Palhano, ele contou essa história na igreja e eu nunca me esqueci. Diz que a irmã chegou e disse: pastor, Deus tem me abençoado, eu quero cantar um hino, pastor. A irmã não era levita, mas ela queria expressar sua gratidão. E hoje eu entendo o coração do pastor no meio do culto, tanta coisa para fazer, e louvor e palavra, e se esqueceu. E quando foi acabando o culto, os levitas guardando os instrumentos, a irmã veio chorando, dizendo: pastor, o senhor não me chamou.
De vez em quando eu faço isso também comigo aqui, eu me esqueço de chamar alguns irmãos, misericórdia. Pastor, eu queria agradecer ao meu Deus me deu uma bênção, eu queria cantar um hino. Pastor disse, ô guitarrista, liga essa caixa aí, vamos lá, irmão, toma o microfone. Irmão disse, mas agora já foi embora todo mundo, pastor. O pastor disse, você quer louvar para agradecer a Deus ou você quer fazer uma apresentação para os irmãos verem? E muitas vezes, irmãos, nós ainda estamos envolvidos nessas coisas, estamos debaixo desse entendimento. Em Mateus capítulo 25, na parábola do talento, diz que no céu não haverá títulos, não haverá pastores, não haverá diáconos, no céu não haverá apóstolos, no céu haverá aqueles que ele vai chamar de servo bom e fiel. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Se você for consagrado ao sacerdócio, aleluia. Se você for consagrado ao levítico, glória a Deus. Mas no céu não existirá mais dessas coisas, mas que no céu eu e você recebamos o título que vai perdurar pela eternidade: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na glória do teu Senhor. Agora aplauda e glorifica o Rei. Eu não preciso ser consagrado a apóstolos para cuidar de pastores e equipar a igreja. Você não precisa ser consagrado a diácono para tirar uma cadeira do lugar. Você não precisa ser mestre para parar um pouco e abrir a Bíblia e falar daquilo que Jesus tem te revelado para outra pessoa. Sirva pessoas. Sirva pessoas. Esse é o maior ministério. Esse é o maior chamado. Esta é a maior revelação que nós podemos ter da parte do Senhor. Porque um dia céus e terra passarão, mas nada vai passar batido diante dos olhos de Deus, daquilo que foi feito por você, de como você construiu chovendo, de como o lanche atrasou e mesmo assim você continuou alegre, construindo e fazendo para Deus, de como as coisas vinham e muitas das vezes você se sentia injustiçado porque aconteceu na vida do outro e na minha não, mas você no mesmo momento você reconduz o seu coração para a cruz e diz: eu não estou servindo por honrarias nem por condecorações, eu estou servindo para que o nome de Jesus seja glorificado na vida de outra pessoa. Deus, Ele tem nos chamado, irmãos, para esse entendimento. Leia comigo Êxodo capítulo 17, versículo 8. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Pergunta para o seu irmão: está quente aí, irmão? Ele está quente, mas está gostoso. Aleluia. Se você for espiritual, você já vai poder sentir o azinho batendo em você aí. Aleluia. Daqui a pouco, hein? Glória a Deus. Êxodo 17:8 diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará em minhas mãos. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo, e ao fio da espada trouxe a vitória para o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diga: mas foi tão simples, pastor. O que nós vemos aqui no texto? Nós vemos Moisés, nós vemos Josué, nós vemos Ur e nós vemos Arão. Nós vemos um conjunto de pessoas que no final trouxeram uma vitória para o nome do Senhor.
Por que que houve vitória? Por causa desses 4 personagens. Todos foram importantes para que a vitória acontecesse. Talvez você não tenha entendido o que eu estou querendo dizer. Talvez você seja apenas aquele que levanta a mão. Talvez você olhe para o que você tem feito e diga: olha, meu trabalho não é nem tão importante assim. A Bíblia diz que quando Moisés abençoou de cima do monte a Moisés e ao exército, o povo venceu. Eu acho que Moisés disse: eu já abençoei. Quando ele baixou o braço, ele viu que o exército cresceu de Amaleque. E então de novo ele levanta as mãos e começa a interceder. E Deus dava vitória. Arão e Ur perceberam a necessidade. Diga para o irmão que está do seu lado: seja sensível ao Espírito, perceba as necessidades. Aleluia. A Bíblia diz que eles pegam uma pedra, põem debaixo de Moisés, Moisés se senta, e um segura um braço. Naquela época não tinha Rexona, Moisés devia usar um negócio de um pelo de animal, o negócio estava meio azedo, meio suado. De vez em quando ele andando ali, e o outro segurando, de repente até uns respingos ali fluíam, não sei. Já pensou aí na sua cabeça? Talvez a olhos humanos não fosse algo tão honroso assim. Mas eu quero te dizer, aquela vitória só foi alcançada porque teve alguém que estava segurando o braço. Tinha um outro do outro lado que estava segurando o braço. Jamais permita que o diabo coloque na sua mente, porque você é uma peça na engrenagem para que a máquina funcione, aquilo que você tem feito. Não importa o que Moisés fez, o que Arão fez, o que Ur fez, o que Josué fez. Não importa que não se coloca na balança quem fez mais ou quem fez menos. O importante é que no final o exército do Senhor prevaleceu. Faça o que Deus tem te chamado para fazer. Dê o seu melhor. Ame aquilo que você tem feito, e o exército vai vencer, e haverá conversões, e haverá batismo, e haverá transformação, e famílias serão restauradas, o reino vai crescer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, só sei fazer isso. Faça com carinho, e Deus vai te usar desse jeito, e no conjunto das coisas o exército vai ganhar, a obra vai avançar, o nome do Senhor vai prevalecer. Aplauda esse Deus que vai te usar com os talentos que Ele te deu, para o reino avançar e para o nome do Senhor ser glorificado, em nome de Jesus. Você não apenas segura uma mão, mas você é uma peça fundamental para que essa engrenagem funcione muito bem. Talvez o samaritano tivesse perguntado para Deus: mas Deus, eu não sirvo para nada, eu sou samaritano, nem judeu eu sou, nem consagrado a nada eu sou. Essa não deve ser a nossa pergunta. O que é que eu devo fazer, Deus? Onde é que eu vou servir, Deus? Essa precisa ser a nossa pergunta: a quem eu vou servir? Olhe para o irmão que está do seu lado. Você que está se abanando, não pare de se abanar, bane ele. Diga: olha, eu quero te servir, meu. A quem eu vou servir hoje? Porque quem toca, quem tem um dom musical, ele tem que entender: olha, eu vou servir a Jesus na vida daqueles que não sabem tocar. Por isso eu preciso estar lá no culto hoje. Aqueles que recebem, que zelam, dizem: eu preciso estar lá cedo, para dar um abraço, para introduzir, para receber meus irmãos. Aleluia. Cada um na sua função, cada um no seu papel, servindo pessoas, amando a casa, falando com Deus, amando a Jesus, sendo canal. Se cada um fizer o seu papel, meu irmão, não tem Satanás, não tem inferno, não tem demônio que impeça o avançar da causa do Senhor, do Evangelho de Jesus se expandir aqui na terra. Não é o lugar ou a posição, mas é o nosso serviço. Eu oro para que o Senhor levante uma geração de bons sacerdotes, de bons levitas e de bons samaritanos, em nome de Jesus. Queria falar mais, mas o horário não permite. Vamos ficar de pé nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. You